Olá, bom dia, você que me assiste, Deus abençoe teu dia no nome de Jesus. Te dê muita graça e muita paz neste dia. A mensagem de ontem e de hoje deixamos para gravar hoje juntas, porque temos um título muito importante de mensagem para você e é uma pergunta. Na tua Páscoa, tem Jesus presente? Na tua Páscoa, tem Jesus presente? Ou seja, no dia que você comemora esse domingo de Páscoa, está Jesus realmente presente? Vamos ler a palavra de Deus, mas primeiro vamos orar. Deus, que haja entendimento, que haja graça, que essa pessoa que assiste esta mensagem, meu Deus, saiba que ela não é do meu coração, mas ela é extraída do trono da graça, do coração do Senhor, para nos instruir, para nos ensinar, para nos preparar, para encontrarmos contigo, como os discípulos encontraram com o Senhor naquele domingo de Páscoa, porque Jesus é a nossa Páscoa. Abençoa esta pessoa e abençoa a família dela, que esta palavra entre no coração dela e na mente, que não haja nada de obstáculo, para que ela entenda que é a palavra do Senhor. No nome de Jesus, oramos. Amém. Que Deus continue te dando graça, né? Vamos ler então Mateus capítulo 28, o versículo 1, 5, 6 e 10, e você vai entender do que vamos falar. Então, Mateus capítulo 28, o versículo 1 diz assim: depois do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. O versículo 5 diz: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo. Glória a Deus por isso. Pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Isso na sexta-feira. Ele não está aqui. Já ressurgiu como lhes havia dito. Vinde ver o lugar onde ele jazia. E o versículo 10 diz: então Jesus disse: não temais, ide dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia e lá me verão, ou lá estarão comigo, ou lá encontraremos. Bom, para falar de Páscoa, precisamos retroceder 47 dias antes da Páscoa, para você entender o que é a verdadeira Páscoa. Voltamos então 47 dias antes, onde o povo, um pouco antes do 47 dias, eles se preparam muito. E para que se preparam muito? Muita gente se prepara, o mundo movimenta, o mundo investe, as pessoas economizam para então comemorarem o carnaval. E o que é carnaval? Carnaval simboliza 4 dias e 4 noites de total liberdade. Nós teremos uma liberdade sem interferência de ninguém, nem mesmo de Deus. Nós faremos aquilo que nos dará prazer. Então, nesses 4 dias, eles se preparam para muita bebida, muita comida, muito sexo lícito e ilícito. Então, eles se preparam para viver o melhor. Esperam o ano todo preparando para aquele momento. Algumas carnavalescas dizem que eles começam a preparar para o carnaval seguinte, no ano anterior. O que acontece é que eles então fazem todos os preparativos um ano para chegar então ao momento de gozarem desta paz, desta tranquilidade, desta festança, sem impedimento de ninguém, nem mesmo de Deus. São 4 dias e 4 noites onde o prazer é tanto que eles extravasam. E então vem a terça-feira, que eles chamam de terça-feira gorda.
A terça-feira, onde vai superar todos os outros 3 dias. E eles então entram em extravagância. E ali eles marcam o último dia de carnaval, de festa da carne, de abundância de pecado, abundância de desejos, drogas, etc. Como o último dia, encerra então o último dia. E no dia seguinte vem a religiosidade. Religiosidade sem ensinamento. Que muitos daqueles que deitaram, enrolaram e pecaram e blasfemaram contra Deus vão então para a religiosidade. Onde eles vão procurar um local para ter uma marca de cinza na testa e começar então os 40 dias de quaresma, como eles chamam de 40 dias do deserto de Jesus, onde ele foi tentado pelo diabo. Mas engraçado que eles falam de Jesus, esses líderes, religiosos ensinam que isto é para comemorar onde Jesus foi tentado pelo diabo. Mas os 4 dias ou anterior aos 4 dias de carnaval não teriam sido eles tentados e se jogado às mãos do diabo? Por que nos 40 dias então é que seriam tentados? Falta de ensinamento, falta de sabedoria, mas isso faz parte da cartilha que rezam. Então ensina a pessoa a entrar num período de penitência, de arrependimento dos seus pecados. E eu acredito que alguns até se arrependem temporariamente. E por que temporariamente? Porque então passa 40 dias sem comer carne vermelha, 40 dias ali dizendo que estão orando, mas a fofoca continua. A vida alheia é lembrada. A falta de amor ao próximo continua. E eles estão dizendo que estão lá no deserto com Cristo para ser tentado pelo diabo, mas continuam fazendo, mesmo com a marquinha de cinza na testa, a vontade do diabo. E o diabo continua preparando-os para então, nesses 40 dias, eles dizendo fazer um falso sacrifício, porque não se arrependeram. No ano seguinte vai voltar tudo de novo. E eles vão lá ter a mesma marca de cinza na testa e começar a mesma quaresma, dizendo que estavam no deserto, como Cristo sendo tentado pelo diabo. E o que ocorre é que eles então preparam para o domingo de Ramos. Ainda está dentro da quaresma. E eles dizem que o domingo de Ramos é quando Jesus entra, Jesus é enaltecido e eles fazem aquela outra festa, como se fosse o domingo de Ramos. E então caminham de domingo até a quinta-feira, chamado de Semana Santa, mas o pecado continua o mesmo. As suas mazelas, a sua falta de amor, a sua falta de cumprimento da palavra de Deus, e muitos ou quase todos nem sequer leem a Bíblia. Bíblia para eles é como um livro esquecido. Eles só lembram o que falou o líder deles e vão para lá e rezam na cartilha do líder, mas estão longe do conhecimento da palavra de Deus. Então aproxima-se a quinta-feira. A quinta-feira, então, para eles é um dia onde precede a morte do Senhor Jesus pelos nossos pecados e entra a sexta-feira santa, a sexta-feira da paixão. E eles então, uns separam as suas bebidas, porque não pode comprar bebida, não pode isso, aquilo. E eles separam, escondem as suas bebidas para comer bastante, para beber bastante, para ter ainda os sexos ilícitos e etc. Na sexta-feira da paixão, onde Jesus estaria sendo entregue por líderes judeus. Porque os líderes são os que mais entregam, os que mais ofendem, os que mais cospem na cara de Jesus. São esses falsos líderes que querem ensinar coisas fora da Bíblia, da palavra de Deus. E então eles estão ali bebendo uns e se dizendo religiosos, como aqueles traidores lá, aqueles enganadores do povo que eram para ensinar a palavra de Deus para o povo, condenam Jesus à morte. Com mentira, com ataques, e só não mataram Jesus com a própria mão, porque eles não podiam condenar a ninguém como morte de cruz. E o que acontece é que eles então, infelizmente, mentem, eles condenam, eles fazem tudo que não deveriam fazer, sendo líderes, deveriam ensinar o povo a verdade.
O que ocorre é que eles então vão e preparam para esse grande momento para eles. Agora, aquele Galileu, aquele sujeito que nada sabe, que quer ensinar doutrinas sem conhecer o que nós ensinamos aqui na Judéia. Porque os galileus eram considerados para eles imundos, ignorantes, pessoas sem nenhuma capacidade. O que ocorre é que então eles condenam Jesus à morte. E os falsos religiosos estão ali já bebendo, já fazendo as suas farras, as suas festas, mesmo estando debaixo de uma religiosidade falsa, que não faz parte do que ensina a palavra de Deus. Então vem um sábado que eles chamam de aleluia. Ali eles continuam pecando, eles voltam às bebedeiras dos dias de carnaval, mesmo tendo feito a falsa penitência. E então eles se preparam para o domingo de Páscoa. E comemoram, e dizem Feliz Páscoa, sem saberem o que está dizendo. Por isso eu volto ao título da mensagem. Na tua Páscoa tem Jesus presente. Na tua Páscoa tem Jesus presente. E eles então começam a festejar de novo. Agora são os retiros, agora são os piqueniques, os encontros de família, a bebedeira à volta, e eles fazem festas e mais festas, dizendo que é Páscoa. Enganam-se. Mas eu quero entrar no que lemos. A Bíblia diz que no findar do sábado vem o primeiro dia da semana. Vai Maria Madalena, aquela que Jesus tinha expulsado demônios dela, e a outra Maria vão ali. Marcos diz que são 3 mulheres, 3 Marias, vão ali para perfumar o corpo de Cristo. Elas e os discípulos haviam esquecido do que Jesus havia prometido. Os discípulos temerosos, com medo de morrer pelos judeus. E elas vão ali corajosas, mas para perfumar o corpo de Cristo. Mateus diz que elas foram. E um grande terremoto houve e removeu aquela pedra. Marcos diz que elas estavam preocupadas. Quem removerá aquela grande pedra? E então elas vão ali. E para surpresa delas, a pedra havia sido removida. E quando elas veem, um anjo as recebe e diz, olha, vocês não ficam temerosas, porque elas se assustaram. O anjo era resplandecente, era como um relâmpago, suas vestes brancas. E então ele diz, não se assustem, aqueles que vocês procuram porque foi crucificado, ele ressurgiu como ele havia dito, pena que vocês esqueceram. Mas agora vocês vão lá falar para os discípulos isso que ele ressuscitou. E quando elas então, alegres, mas temerosas, vão saindo, elas encontram com o próprio Jesus. E Jesus disse, não temas, vão e diga aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, e lá eu os encontrarei. Jesus os chamou de irmãos. Mas por que irmãos? Porque eles não estavam lá comemorando, como os outros demais, a morte de Jesus, blasfemando, como os pagadores de penitência blasfemam, a morte de Jesus, e depois vem para um falso domingo de Páscoa, para beberem de novo e para blasfemarem de novo. Mas eu quero que você guarde esta palavra aí. Então, eles acreditam e vão para a Galileia, os 11. E lá Jesus estava esperando por eles. Tomé foi um que encontrou um pouquinho mais tarde também lá com Jesus. Não foi dos primeiros a encontrar, mas encontrou um pouco mais tarde com Jesus. Mas sabe o que aconteceu? Os 11 foram encontrar, os 11 discípulos encontraram Jesus na Galileia. E por que na Galileia?
Porque lá na Galileia, naquele lugar que era blasfemado pelos judeus da Judéia, os que estudavam a lei, os que diziam saber de tudo das Escrituras e não sabiam nada, eles então estavam lá, os 11. Mas quem não estava lá? Quem não estava lá foi o traidor. Quem não estava lá foi aquele que vendeu Jesus, aquele que negociou com os líderes Jesus. Ele não estava lá, Judas Iscariotes, porque Judas não foi chamado de irmão. Ele não podia estar lá porque ele não foi sincero, ele não obedeceu o que Jesus havia dito para eles obedecerem, e tampouco ele poderia ser chamado de irmão, pelo contrário, ele era o traidor, tanto quanto aqueles traidores que se dizem cristãos, que se dizem católicos, que se dizem líderes, tanto pastores quanto padres, ensinando o povo aquilo que não deveria ser ensinado, e levando o povo a pecar. Esses também não estarão quando Jesus for reunir os seus irmãos para comemorar a ressurreição, a vida eterna, o chamado para o céu. É por isso que eu fiz a pergunta a você. Na tua Páscoa, tem Jesus presente? Ou você é daqueles que pulou um carnaval, que passou cinza na testa, que vive aí seguindo preceitos de pastores, que vive uma vida de festança aqui e não entende que é momento de caminharmos nesta vida propagando a grandeza, o poder da palavra do Senhor e dizer a esses perdidos que há salvação em Cristo Jesus e que eles precisam arrepender dos seus pecados, porque o Cristo que eles carregam no peito, num crucifixo, e muitos têm dentro das suas igrejas e outros têm em fotos guardadas nas suas carteiras, este Cristo não está mais na cruz e não está mais na sepultura, ele ressuscitou e tudo que ele prometeu aconteceu, e uma das coisas que ele prometeu é que ele voltará para encontrar com seus irmãos nas nuvens. Será a nossa Galileia, será o momento de reunirmos com o nosso Senhor nas nuvens, e você precisa lembrar disso. Não há Páscoa sem haver santificação, não há Páscoa sem haver busca de Deus, não há Páscoa sem ter Jesus presente e santificado em nós. Lembra que lá nos sacerdotes do livro de Êxodo, eles tinham uma mitra escrito na frente da testa: santo, separado para o Senhor. Ou você é santo, separado para o Senhor, e irá encontrar como um irmão de Jesus, com ele nas nuvens. Ou você será um Judas, traidor, Iscariotes, era o único que não era da Galileia, o único que era de fora, e ficou de fora por ser um falso companheiro, um falso seguidor, um falso discípulo de Jesus. E você vai perder esse tempo? Cuidado com o que você faz da tal Semana Santa, da tal Quaresma, da tua vida carnavalesca, porque no momento do convite, talvez, você não estará presente. Eu peço a Deus que esta palavra entre no teu coração e que você entenda que é momento de se jogar aos pés de Jesus, de santificação e de deixar dessas bobagens de feliz Páscoa daqui, feliz Páscoa dali, sendo que Jesus não é a razão da tua Páscoa. A bebedeira e a festa, sim, é a razão da tua Páscoa. Você reúne a família, reúne os amigos para beber, para comer, para festejar. Mas você nem sequer lembra que o Cordeiro Pascal ressuscitou, está à destra do Pai, e como ele prometeu, ele virá para nos levar com ele. Que Jesus seja verdadeiramente a tua Páscoa e que você seja um santo e uma santa separada e separado para Deus. Deus abençoe você. A palavra é dura para aqueles que são moles.
A palavra é dura para aqueles que gostam do engano. A palavra é dura para aqueles que não querem um compromisso sério com Deus. Mas eu falo para você que quer ir morar na glória com Cristo Jesus e quer receber o convite dele para encontrar com ele nas nuvens. Falo com você que ainda há chance de pedirmos perdão pelos nossos pecados e nos jogarmos aos pés de Jesus e termos um verdadeiro arrependimento e uma verdadeira conversão com a vida santificada ao Senhor. No nome de Jesus, ainda nos meus pijamas, meditando a manhã toda na palavra de Deus para trazer você esta palavra. Na tua Páscoa, tem Jesus presente? Deus te abençoe no nome de Jesus. Um grande abraço meu. Fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser, no nome de Jesus. Um abraço meu. Pastor Riva Martins.